We don't take from it or add to it. Just keep it the way the Lord says. We don't want no denomination. We don't want no organizations. We don't want no malice. We don't want no strife. We want God. And He is the Word. Oh, é uma vida gloriosa. Simplesmente caminhar na simplicidade do Evangelho. E ainda em sua simplicidade, é a maior coisa que eu conheço. Eu não sei nada sobre ele. E sendo que isso foi feito simples, para que eu tivesse oportunidade de entrar nele. Vejam também pela graça de Deus. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos abençoe. E eu gostaria de que você também fosse ricamente abençoado, como todas aquelas pessoas que são abençoadas através da palavra de Deus. Não são palavras próprias minhas, não são pensamentos meus e nem inteligência minha, as coisas que digo aqui, mas são inspirações de Deus através da Bíblia e da mensagem. Então, às vezes, a gente pode dizer coisas que você não vai concordar. Então, na mensagem Dores de Parto, o profeta diz assim para a gente: se eu dissesse alguma coisa com que vocês não concordassem a qualquer hora, apenas joguem essa parte fora. Mas, porém, deem uma boa olhada nisto e tenha certeza de que isto realmente seja um osso. Porque nós conhecemos aquela experiência. Se você está comendo um frango assado ou frito ou ao molho, você encontra os ossos, mas você não joga a carne fora por causa dos ossos. Você simplesmente afasta os ossos e come a carne. Então, se você ouvir alguma coisa que te contraria, que você não concorda comigo a qualquer hora, apenas jogue essa parte fora. Mas, porém, antes de jogar fora, dê uma boa olhada nisso e tenha certeza de que realmente isso aí é um osso. E vamos fazer uma oração? Porque o profeta diz nesta mesma mensagem 31. Vocês sabem, nós poderíamos cantar demasiado. Nós poderíamos gritar demasiado até ficar roucos. E nós poderíamos cantar na hora errada ou gritar na hora errada. Porém, aqui está uma coisa. Nós nunca estamos fora de ordem quando estamos orando. É claro que você não vai estar orando gritando dentro de um automóvel público, de um ônibus, de uma condução pública, só para dizer que você ora. Mas você pode orar em espírito. Então oremos. Pai, é o maior privilégio que um mortal já teve. Foi fechar os olhos e abrir o coração e falar contigo. E sabemos que tu ouves, se pudermos crer que tu ouves. Porque Jesus disse: se pedirdes ao Pai qualquer coisa em meu nome, isso será concedido. Isso foi sob condições, se não duvidássemos disto. Assim, Pai, ajuda-nos a crer que nossas petições serão concedidas
e que não haja nenhuma sombra de dúvida em parte alguma. Porém, que aconteçam as coisas que estamos pedindo. E isso é, Deus, para o teu grande nome ser honrado hoje, ao trazer ao teu reino toda alma perdida e extraviada que esteja sob o som da nossa voz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos isto. Amém. Em São Mateus capítulo 26, no verso 21, Jesus trouxe isto. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque chega a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Eu estou usando a mensagem Dores de Parto, 43 a seguir. Eu creio que Jesus aqui estava falando de como ele disse: vós tereis tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Falando a seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do cristianismo estava vindo à existência. E agora o velho tem de morrer para que o novo nasça. Para ter algo que dê à luz, tem de se ter dores de aflição. E eles certamente iam passar pela dor da aflição e angústia para virem da lei para a graça. Vocês estão compreendendo isto? Para que o novo nasça, o velho tem de morrer. Para você ter uma nova vida, você tem que morrer para o mundo. Tem que sair. Vejam bem, o nascimento natural, normal, tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas do natural são tipos do espiritual. Veja, quando uma mulher ou qualquer coisa para dar à luz para o nascimento, a primeira coisa que acontece é a ruptura da água, um nascimento normal. A segunda coisa é o sangue, e então vem a vida. Água, sangue, espírito. Isso constitui o nascimento natural normal. E assim é no campo espiritual. A água, justificação pela fé, crendo em Deus, recebendo-o como seu Salvador pessoal e sendo batizado. Em segundo lugar, o que vem é a santificação do Espírito, em que Deus limpa o espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo. Oh, que maravilha, hein? E então o Espírito Santo entra e dá novo nascimento e enche esse vaso santificado. É dessa forma que acontece o novo nascimento também, em 3 etapas, assim como é o nascimento natural, o espiritual também passa por 3 etapas. E é glorioso demais saber-se disto, ter passado por isto, ter crido e alcançado pela fé a justificação, crendo em Deus, e recebendo como Salvador pessoal e sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, e após esta primeira etapa, obter a santificação do Espírito, em que Deus limpa o espírito de todos os elementos do mundo e o desejo do mundo. Aí então você veja quais são os seus desejos: fortunas? Dinheiro, grandes coisas, fama, mulheres.
Se ainda é esses desejos seus de grandeza, isso é do mundo. Crescer financeiramente, se tornar isto ou aquilo, você deseja assim? Busque essa santificação do Espírito Santo. Bem, assim note no nascimento de uma semente. A velha semente tem de morrer antes que a nova possa nascer. Assim, portanto, a morte é dura a qualquer hora. Deste modo é dolorosa e aflitiva. O nascimento é a mesma coisa, porque você está trazendo vida ao mundo e é doloroso. Agora, esse é o problema com a igreja hoje, o sistema. O sistema. Não querem nascer de novo, não querem sair daquilo que é abominável, no sistema nicolaíta de domínio humano. Então nasceu morto. Nasceu morta, uma criança que nasceu morta. Esse é o problema com a igreja hoje, o sistema. Nós temos muitas crianças nascidas mortas. Isso mesmo, elas precisam de uma surra do evangelho. E assim para acordá-las, para trazê-las a si, de modo que Deus possa soprar nelas o fôlego da vida. Você tem que acordar para essas coisas, levar umas palmadas do evangelho. Agora, essa foi a razão porque foi tão difícil para aqueles fariseus compreenderem nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles estavam sob a lei. E a lei era a palavra de Deus em forma de semente. Porém, quando a palavra se fez carne, se tornou não lei, mas graça. Agora, a graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está tão acima da lei que a lei nem mesmo está no quadro. Você não pode servir a dois senhores. Ou agradará um mais do que o outro, ou o outro mais do que o segundo, mais do que o primeiro. Assim disse Jesus. Então um tem que morrer, para que você então possa servir ao outro. Foi muito difícil para os fariseus entenderem isto, morrerem para a sua lei, de modo que a graça pudesse nascer, porém isso tem de avançar, as duas leis não podem existir ao mesmo tempo. A graça e a lei não podem existir ao mesmo tempo, porque a graça está tão acima da lei que a lei mesmo, que coisa, que a lei mesmo e a lei ao mesmo tempo. Porque a lei, nesse caso, não está nem no quadro. Agora, quando Deus envia uma libertação, como enviou através de Jesus, como enviou através do profeta desta era, para que nós saíssemos de um sistema denominacional, organizado. Mas o povo se reorganiza, gente. Vocês têm que compreender isto, que Deus enviou o Lutero. E Lutero fez uma evolução, uma reforma, mas logo se organizaram, mas logo se tornaram um sistema religioso, imperialista, dominante. E Deus então teve que levantar outro mensageiro para romper com aquilo. Mas eles também denominaram-se. Eles também fizeram um sistema com exclusividade. E nós chegamos o dia em que Deus então levantou os pentecostais como estupim, para que então os dons fossem ativados outra vez e viesse então não apenas um reformador, mas um profeta. E ele trouxe a palavra, a revelação, a era da águia. Mas o que fizeram com a mensagem?
deste profeta? Será que não fizeram um sistema da mensagem também? Uma denominação da mensagem também? Agora, não pode existir uma lei que diga que você pode atravessar um semáforo e a outra que diga que você não pode atravessá-lo ao mesmo tempo. Uma diz que você pode, uma diz que você não pode. Elas têm de ser uma lei de cada vez. Não pode estar vermelho e verde ao mesmo tempo. Você tem que ouvir a palavra e entender que a palavra hoje é para você sair do sistema outra vez. Você não pode servir a palavra em um sistema, porque ele está caído, organizado. Porém, desta vez, quando está vermelho, pare. Quando ele está amarelo, atenção. Está vendo? E assim não podem existir duas leis ao mesmo tempo. Agora, nós encontramos que a chuva que produz frutos sobre a terra nasce, como o poeta disse, nos campos do trovão, em céus rotos e recortados. Porém, se não tivéssemos o trovão e os céus rotos e recortados, a pequena gota destilada de chuva que foi levantada dos oceanos e destilada do sal não nasceria. Requer-se esse relâmpago, estrondos do trovão, requer-se uma chamada, requer-se muitas coisas, e as coisas têm que suceder, as coisas têm que acontecer. O barulho, o medo do relâmpago, os estrondos do trovão, coisa temível, rota rude para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se dor para produzir nascimento, requer-se morte. E à medida que as nuvens morrem, a chuva nasce. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Compreenda o que está acontecendo hoje. Não é apenas o que as pessoas às vezes dizem. Não é alguém tentando tomar nada de outra pessoa também, não. É um movimento do Espírito. É o riscar no céu do relâmpago. São os estrondos do trovão para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se dor para produzir nascimento. Você sente dor para ouvir a voz, sai dela. Ah, mas eu tenho meus amigos, eu tenho meus parentes, eu tenho isto, eu tenho aquilo, eu tenho mais aquilo. Requer-se dor, requereu-se dor de Abraão para deixar a sua parentela. Você não é compreendido, você não é entendido. Pensam que você é uma coisa, pensam que você é outra. Mas você não é nada do que as pessoas pensam. Você é apenas aquilo que Deus te fez ser. Você não quer tomar lugar de ninguém. Ninguém quer tomar lugar de ninguém. Aquilo que Deus deu para uma pessoa, que aquela pessoa cuide daquilo que Deus deu para cuidar. Mas aqueles que ouvirem, Jesus estava clamando, chamando, proclamando o Evangelho. E as pessoas podiam ouvir, aquilo era o trovão de Deus, aquilo eram os estrondos do trovão, coisa temível, rota rude para produzir as suaves gotas d'água das pétalas. Requer-se isso para tirar você da prisão, da depressão, da angústia, da prisão religiosa e viver uma nova vida na liberdade. Mas requer-se morte, e à medida que as nuvens morrem, a chuva nasce, porque a chuva é parte dessa nuvem. Oh, gotas! Você tem que sair da nuvem para você ser uma gota de chuva.
para você umedecer a terra outra vez. Uma tem de cessar de modo que a outra possa existir. Oh, que maravilha! Que Deus, na sua graça infinita, possa fazer com que você compreenda esta linguagem profética, esta linguagem celestial, essa linguagem que pode fazer você ter uma vida de liberdade a partir deste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que as pessoas sejam realmente alimentadas, fortificadas, instruídas por Tua palavra. Eu não tenho trazido aqui pensamento nenhum meu, mas a palavra que cura, mas a palavra que liberta, a palavra que dá vida, que expulsa o medo, a depressão, a angústia, a aflição. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe as pessoas, ó Deus, abençoe os lares, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os anciãos. Cura o enfermo, ao hospitalizado, ao acamado em casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.